Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Orbital Pesagem Industrial. Hoje nós iremos falar sobre os efeitos da temperatura que podem influenciar sobre a pesagem. Se precisarem de algum material para compor os sistemas de pesagem, é só avisar a gente, estamos à disposição. Somos fabricantes e distribuidores de algumas das maiores marcas do mundo. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender que muita gente já sabe, né, mas para o nosso trabalho aqui, é que o efeito da temperatura sobre a estrutura, sobre o metal, sobre a balança, sobre o que a gente vai transformar em balança, sempre vai ter algum efeito. E qual vai ser o efeito? Quando a temperatura aumenta, essa estrutura tende a dilatar, e quando a temperatura diminui, ela tende a encolher. Só que quando a gente fala em termos de balança, se ela não estiver devidamente resolvida na questão da pesagem, pode influenciar e muito. Como a gente já viu em outros vídeos, a força, o esforço que a gente quer ler quando a gente aplica uma força na célula de carga, qual é o esforço? O esforço para o qual ela foi desenhada para ler aquela força ali. Nesse modelo de célula de carga, que é um modelo Scherbin, a força que ela foi desenhada para ler é esse esforço aqui, e nesse ponto, certo? Ou seja, se eu fixar esse ponto aqui numa estrutura, um silo, um tanque, um reator, e esse tanque dilatar ou encolher, o que vai acontecer? Ele vai forçar junto a nossa célula de carga. E a nossa célula de carga, ela não é desenhada, ela não tem um desenho, um perfil para ler esse tipo de esforço. Então, vai se transformar em erro de pesagem. Nós vamos ter problema na pesagem. Com esse modelo de célula de carga, o que eu poderia fazer aqui? Na ponta dela aqui, eu poderia ter colocado um pé, nesse ponto aqui, um pezinho. Uma rosca aqui, né? Para prender na célula de carga. E em cima fazer só um copo. Para conter esse pezinho, mas ter um espaço aqui para trabalhar. Ou eu poderia botar, como tem sistemas aí, que é tipo uma castanha com uma esfera dentro. E mais uma outra castanha em cima também, né? Para poder trabalhar, né? Pessoal, desenho não ficou bonito, mas acho que dá para entender, né? Então essas deformações, elas podem gerar vários tipos de esforços em vários sentidos que a gente não pretendia ler, não temos desenho e formato para ler. A carga de topo, carga lateral. Então sempre quando a gente tiver já previsão de alguma dificuldade nesse sentido, a gente pode fazer o quê? Usa o suporte articulado, porque se a estrutura trabalhar, deformar, o suporte trabalha, mas vai manter o esforço perpendicular a essa carga, isso em até 5 graus, né? Se a estrutura trabalhar até 5 graus em qualquer sentido, nós não teremos problemas com a pesagem mesmo assim. Pessoal, e quando a nossa preocupação com a temperatura não foi somente uma questão da dilatação ou contração da estrutura, mas é uma questão do produto, que é um produto, material quente, que pode estar transmitindo para a célula de carga essa temperatura. Um exemplo, um reator com alta temperatura, e eu tenho a célula de carga aqui do lado, perfeito? O que eu posso fazer? Eu posso botar alguma película, alguma camada de material entre o reator e a célula de carga, de maneira que não se encostem, né? De lã de rocha, lã de vidro, algo que evite que passe toda essa temperatura para a célula de carga. Vamos supor que fosse um forno que respinga gotas de metal fundido aqui embaixo. Eu poderia fazer uma carenagem. Aqui eu botei um exemplo como se fosse quase uma caixa de sapato, porém a tampa e a caixa não se encostam, só para impedir que caia algum respingo diretamente na célula de carga. E às vezes é bom também que a gente use células de carga com cabo de silicone, que ele já suporta mais temperatura. E células também que sejam mais apropriadas a esse ambiente. Hoje nós temos células de carga aí que suportam perfeitamente 70, 80 graus aí, sem problema nenhum.